Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Marcos 14, no versículo 1 e versículo 2, que nos diz assim: Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa, para a festa dos pães sem fermento, e os principais sacerdotes e escribas buscaram uma maneira de prender Jesus com engano para matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, irmãos, a gente vê aqui nessa palavra que da mesma forma que Jesus passou, os servos de Deus vão passar também. Toda vez que o servo ele quer ali se firmar, quer obedecer, quer fazer a vontade de Deus e se firma cada vez mais, o inimigo sempre vai usar aquele que está fraco. Vai sempre usar aquele que está fraco até dentro da congregação. Ou uma outra pessoa de fora também. Para quê? Que fale um engano sobre a tua vida. Ah, porque a fulana fez isso. Ah, porque a fulana fez errado aquilo. Ah, porque ela não devia ter falado aquilo. Ela não devia ter agido daquela forma não foi correto. Não, porque o jeito que ela louvou não deu certo, não ficou bom, porque o jeito que ela pregou, ela não devia ter falado aquilo. Então o inimigo ele vai jogando um monte de seta na mente de pessoas que estão próximo da gente. Sem contar também que quando ele não acha ninguém, ele fica ali atormentando a cabeça da gente. E falando, e falando, e falando, e quando fica falando o tempo todo, irmãos, aí fica a dica para vocês terem discernimento quando é o inimigo. Se você faz algo para Deus, aí o inimigo ele fica te acusando, você não devia ter falado aquilo, você não devia ter falado aquilo, e fica o tempo todo. Por mais que ele não fale de uma forma que você perceba já assim na hora, ele até fala numa voz suave, assim, que pode até te confundir. Mas fica falando o tempo todo, você não devia ter falado aquilo, você não devia ter feito aquilo. Então, se ele não usa alguém, ele mesmo fica atormentando a cabeça da gente. Enquanto o Espírito Santo, ele fala 1 ou 2 vezes no máximo. Fala uma vez e daí demora, ele fala mais uma outra vez, quando ele vê que o servo, né, não reconheceu o erro que fez, se fez erro, né? Então, para a gente ter noção de como que o inimigo age e como que o Espírito Santo age. E aqui, irmãos, então a gente vê um complô tão grande contra Jesus para prender ele com palavras de engano. Aqui então dizia no versículo 2, né? Olha, mas não vamos prender ele durante a festa para que não haja tumulto. Aí o inimigo vem e coloca na mente da irmãzinha, a irmãzinha vai lá fofocar na casa da outra, sabe? Para não ficar na frente de todo mundo, sabe? Para que ninguém ouça a fofoca que ela tá fazendo, sabe? Aí ela vai lá no particular igual eles ali, entendeu? Vai lá no particular, né? Falar mal de você, sabe? Falar mal de você pro pastor, para outra irmãzinha, para ver um complô contra você também, assim como fizeram com Jesus. Da mesma forma, assim o inimigo faz também. Ou aquele que está enfraquecido na fé, que não tem o que fazer, que age por inveja, aí o inimigo consegue ver que tem inveja no coração dessa pessoa, aí ele incentiva mais ainda esse complô contra a vida dessa pessoa. Mas aquele que está firmado no Senhor, assim Deus te fala. Salmo 40, versículo 14. Envergonhado e confundido serão aqueles que se levantarem
para fazer mal contra ti. Assim diz o Senhor, porque o Senhor é justo, o Senhor vê o que eles estão fazendo. Muitas das vezes a gente não vê, a gente não sabe o que está acontecendo, mas Deus até levanta um profeta para nos alertar uma possível situação que o inimigo pode nos colocar. Então, irmãos, Deus é fiel. Se Deus vê que o seu filho está inocente e falaram mal dele para que ele se prejudique, o Senhor vai confundir e vai envergonhar aqueles que se levantarem contra ti e contra mim. Assim diz o Senhor para você e para mim nesse dia de hoje. Que a gente tem que descansar no Senhor, não ficar com ódio dessa pessoa, mas fazer o quê? Orar pela vida dela. Orar até para repreender o demônio que está atormentando a mente dela contra a tua vida. Então, irmãos, eu deixo essa direção do Senhor nesse dia, para mim e para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.